Bom, pessoal, aqui retomando aqui nosso curso de banco de dados na Unity, eu queria mostrar uma segunda versão daquela mesma cena que a gente fez com os botões inserir, editar, excluir e consultar todos. Deixa eu só mover, depois eu distribuo. Eu fiz uma segunda, lembrando que o projeto está igualzinho à versão anterior. Eu tenho uma classe aqui de inventário, que vocês já viram no vídeo anterior, e eu tenho uma classe aqui de conexão, certo? Vamos voltar para a Unity rapidinho. Lembrando que na cena principal eu já tenho aqui o MyDB Connection, que é a versão 2 que está anexado, certo? E vamos lá para o código ver algumas pequenas alterações. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui e discutir. Isso aqui é igual à versão anterior, que era para conexão com banco. Eu estou usando o mesmo banco do vídeo anterior. Criei aqui alguns objetos de dado, dado para inserir, dado para excluir, dado para atualizar. Esse dado aqui ficou obsoleto. Eu acabei nem usando ele no vídeo, mas beleza. Bom, agora aqui no meu código eu coloquei os 5 botões que a gente tem lá na interface, né? Observe aqui que tem os 5 botões. E uma coisa importante, né? Aqui na cena principal, na câmera principal, né? Na cena principal, a gente já tem o script, o componente DB Connection versão 2, e eu já estou aqui com os apontadores, né? Para o nome das minhas variáveis no script, vou voltar lá. btn inserir, btn editar, btn excluir, consultar, etc. Com a conexão dos componentes de interface que eu tenho aqui na cena, certo? Então, assim, a variável lá no script btn inserir equivale a esse botão btn inserir. O btn editar equivale ao btn editar. Eu poderia mudar aqui se eu quisesse, mas isso aqui é errado, né? Já que a gente programou certinho. Eu fiz isso com todos os botões. Então, eu estou associando lá o componente visual, a variável que controla o botão, certo? Vamos voltar para o script. Fiz isso. Aqui é o conectar, que já estava lá no outro script. E eu vou mostrar uma pequena variação dele. E eu criei aqui dados, que são os dados que eu vou usar no inserir, no excluir e no remover, certo? Lembrando que normalmente no nosso insert a gente não passa um ID, eu estou passando um valor zero aqui que podia ser nulo. Aqui eu estou programando ouvintes para o evento clique de cada um dos botões, observe aqui. E olha essa maneira de passar os métodos, certo? Acho que isso em outras linguagens de programação chama Lambda. No C Sharp eu não tenho certeza se é Lambda também, tá? Acredito que é Lambda também. Aí observe, eu tenho um método inserir que eu passo um objeto de dados para inserir, um atualizar, um excluir, um consultar e um consultar todos. Era igualzinho os métodos que estava na primeira versão do vídeo. Algumas pequenas alterações aqui no conectar. Não, tá certinho. Conectar. Conexão. Ok. Vamos agora aos métodos para inserir dados. Vamos lá. Primeira coisa que tem de diferente aqui, ó. Eu passo agora um objeto de dado. E aqui dentro eu destrincho os atributos. Então, eu tenho variáveis locais aqui para o ID item, o nome e a quantidade. E isso vai vir para a minha query, que é o texto, né, SQL que a gente vai executar. Tem esses arrobinhas aqui na ordem dos parâmetros. Isso aqui tem um motivo pelo qual a gente está usando nessa biblioteca nova, né? O que é que a gente tem diferente aqui, né?
eu botei até o comentário, né, que esses arrobas servem para evitar o SQL injection. O que que a gente tem diferente? A gente tem o using var comando conexão create command. Ao eu usar dentro desse escopo assim, qual é a vantagem que me dá? Eu não preciso ficar controlando o abrir e fechar da conexão, certo? É, eu executo o comando, ele, que aqui é o command no query, e dou o log aqui da execução do comando, e ele simplesmente fecha aquela conexão depois de executar aquele comando. O que é que a gente tem diferente agora? A gente tem uma preparação para execução de comando em relação aos parâmetros. Então vocês vão observar que agora o que tem de diferente das outras versões é esse aqui, ó, comando parâmetros add. E basicamente é o que? Ele está adicionando parâmetros no formato do SQLite. E ele diz o seguinte, ó, quando você vir o arroba id item, entenda que é o id item. Observe que ele marcou aqui. Quando você vir nome, observe que o arroba nome é nome. E por aí vai. Isso vai ser um padrão. Isso vai ser um padrão para todos os para todos os comandos SQL que tiver parâmetros, vai ter esse tratamento de parâmetros, ok? Então aqui ele executa um insert e ele dá a mensagem com a query. Vai ter uma pequena diferença aqui ao que vocês viram no vídeo anterior, que quando ele der o insert, ele não vai dizer os valores que passou, que foram passados por insert, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto aqui, ó, que não importa o valor que eu passar aqui, como é autoincremento, no insert ele vai passar um valor lá. Eu vou botar aqui, ó, dado de arma. Eu vou botar tudo maiúsculo só para ficar bem. E vou fazer o seguinte, vou lá, vou rodar. Quando eu inserir, observe que agora, diferentemente lá do outro vídeo, que você conseguia ver exatamente aqui os valores que você inseriu, ele aqui ele passa os arrobas, tá? Vamos voltar lá. Observe que ao clicar no botão, ele chamou o inserir dado inserir, que foi esse método que a gente estava mostrando aqui, ó. Ok? Lembrando que essa modificação em relação ao valor para o arroba, que o que apareceu foi isso aqui, é justamente por causa da preparação dos parâmetros aqui, ok? O atualizar, a gente trabalhou da mesma forma, a gente passa um objeto que é um dado, né, um objeto lá que é o item, e aqui, diferentemente do inserir, eu pego o ID. Por que eu pego o ID? Porque na atualização eu preciso da chave lá primária para atualizar. Novamente, aqui há um using, né, para preparar a disponibilidade da conexão. Ele vai criar um comando e espera aqui receber um texto de comando, que é justamente a string da query, né, que a gente vai executar. E observe agora aqui que ele tem os parâmetros todos, id, id item, nome, etc. Ele executa igualzinho lá no insert, certo? Eu vou executar um agora aqui. Eu vou pedir que o dado 16, que vai ser o dado a ser atualizado, vai ser drone maluco. Vou botar a quantidade 10 aqui. Vou salvar aqui, vou rodar e vou mostrar no banco o inserir lá que eu não tinha mostrado, né? O impacto do inserir no banco. Eu já vou mostrar o inserir e já vou mostrar aqui o atualizar. Desculpa a demora aí da Unity.
Ele editou aqui. Vamos agora lá para o banco. Só vou dar um recarregar aqui. Vamos lá. O que a gente inseriu foi dado de arma, tá bem maluco, tá bem caixa alta aqui, né? Eu fiz questão de botar e o 16 o drone maluco, né? Pronto. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá agora. Observe que eu também programei um ouvinte por botão excluir. Vamos lá para o nosso excluir. O excluir, gente, eu poderia apenas passar o ID, mas como eu preferi nesse vídeo priorizar a passagem de objetos, eu passo um objeto que eu chamei de dado e eu só pego o ID, que é o dado que é a chave primária, tá? Então eu só peguei isso. Então na preparação aqui dos parâmetros, observe que eu só tenho o ID, tranquilo? Lembrando que SQLite parameter, e quando eu fizer a versão do vídeo do MySQL, acreditem, a única coisa que vai mudar vai ser isso aqui, ó. Onde vai ser SQLite parameter, vai ser MySQL parameter, certo? E ele executa o apagar. Deixa eu ver que objeto eu criei para apagar. É, eu vou apagar o objeto 24, que é dado de arma. Gente, lembrando que o dado a excluir tanto faz aqui o que a gente vai excluir aqui. Podia estar tudo nulo. Não importa, porque ele está pagando pela chave, tá? Então, é irrelevante. Mas como a gente está trabalhando com objeto, eu vou salvar aqui. E já vou explicar o consultar logo, que eu passo o ID. Aí você pode perguntar, mas professor, por que você não fez no excluir da mesma forma? Eu poderia ter feito da mesma forma excluir. Só passar um IDzinho aqui, ou seja, não apagar, e funcionar igualzinho. Se vocês observarem, funciona igual, igual, igual. A única diferença é que, como eu estou consultando um, um dado, se ele existir, se esse dado existir, ele vai pegar um header, ele vai executar um comando header. Lembrando que lá no insert, delete, update era um create command que rolava, e aqui no quando eu estou querendo fazer um header aqui, aí eu já disse que é um cursor para uma linha de banco ou um conjunto de linhas de banco, ele vai dar um execute header. E se ele conseguir ler, ele vai pegar lá o, a posição 0, que é a chave primária, que é o ID do item, o ID item, que é a posição 1, o nome do item e a quantidade, né? Essa é a ordem que está no retorno aqui da consulta, né? É, vou fazer a coisa do jeito certo, né? Vou botar aqui o ID, é, ID item, nome, quantidade. Eu não gosto de ficar usando um asterisco, não. Deixa eu ver se o ID item aqui é maiúsculo ou minúsculo. É maiúsculo. Na versão aqui do atualizar, depois, se vocês quiserem, vocês podem corrigir, ó. Eu acabei nem usando aqui o ID item aqui dentro, ó. Eu setei a quantidade e o nome somente. Na realidade, eu setei a quantidade duas vezes, né? Tirar isso aqui. Então, vou colocar aqui, ó, ID item. ID item. Foi bom ter errado. Foi bom ter errado, que até a gente faz esse ajuste aqui. Pronto. Deixa eu só voltar aqui para consultar. E aqui, gente, eu, no caso de o objeto do item que eu criei aqui, ó, ele continuar nulo, ele dá uma mensagem de não encontrado, tá? Eu vou fazer esse teste agora aqui, da seguinte forma: eu vou passar um item que não existe. Vamos ver que mensagem ele vai dar. Ó. Vou botar o item aqui 88.
Deixa eu só dar um consultar aqui, ó. Item não encontrado, porque foi 88. O editar agora, é, observe quantidade, nome de item, essa alteraçãozinha aqui, certo? E a gente testou o editar e o ajuste do editar e o consultar. Deixa eu parar aqui logo, que é o tempo que eu ganho enquanto eu vou lá para o script. Finalmente, eu venho agora aqui para o consultar todos. Ele vai ser um retorno de um list de inventário. É, novamente aqui eu botei o select asterisco, eu não gosto. Eu não gosto. Vamos na correção. Isso aqui já estava, gente, na outra versão lá, né? Esse vai ser um list que vai trazer todos os itens que tem na tabela inventário, né? Então aqui, ó, o que é que tem diferente do consultar todos para o consultar? Depois que eu leio o cursor, eu venho aqui a linha, ó, crio o objeto de item e aí eu adiciono para uma lista, ó, tá vendo aqui? Itens. É uma lista aqui, ó. É a lista de itens do inventário. Eu vou adicionando, vocês aprenderam isso lá, estrutura de dados. E no finalzinho do método, eu vou imprimir aqui a lista de objetos. Lembrando aqui que eu tenho ó, o toString aqui, que é aquele método lá do objeto, tá? Deixa eu salvar aqui agora. E vamos. Gente, rodar aqui. Pronto. Aí observe, ó, que ele rodou todos aqui, né? Se eu der um consultar que é só um, que era 88, né? Ele não achou. Vou dar uma pausa aqui, que eu não fiz o teste com ele buscando um correto. Eu vou pegar aqui vou passar aqui, eu acho que o 23. Passar o 23. Observe aqui que o 23 ele retornou, tá vendo? Pera. Deixa eu dar um clear aqui rapidinho. Pronto. Ele deu aqui o update certinho. Acho que tava ali o lixo do último insert, né? E observe que aqui embaixo também a gente tem. Talvez vocês estão se perguntando como é que eu poderia mudar, em vez de passar esses arrobas, o nome do parâmetro, o seu próprio parâmetro. Aí talvez aqui, ao invés de passar a query que está com esses arrobinhas aqui, você poderia colocar os valores certinhos que foram enviados, né? Você poderia botar algo do tipo aqui, o IDI, tem nome, etc. Certo? Ou, como foi feito aqui, ó, no toString aqui, ó. Tá vendo? Que é o método lá do objeto. Aí deixa eu fazer aqui só uma modificaçãozinha. Inserção realizada. Em vez de eu passar query, eu vou passar o objeto que foi o parâmetro. Que foi o objeto, acho que dado, nesse caso aqui, inserir, né? Aí eu vou botar aqui toString. Vai ser só por inserir esse ajuste, tá, gente? Não vou fazer para os outros, não.
Mas aí vocês vão ver que a mensagem lá vai mudar, né? Deixa eu parar aqui e reexecutar. Pronto, observe que agora, ó, ele ele pegou o que veio do objeto. O único errinho que tem aqui é que não existe o item, o ID 999, né? Eu podia ter passado isso como nulo, mas se vocês vierem aqui para o banco, aqui, ó, é o 25, que é esse aqui, que a gente acabou de inserir agora, ok? Poderia ser um ajuste possível lá no script. Deixa eu só retomar o script todo para dar ênfase em algumas coisinhas aqui, ó. Recapitulando, eu criei objetos aqui de dados, que são inventários e item. Coloquei os botões para eu poder programar métodos associados a eles. Criei aqui os objetos, instanciei aqui com os valores, né? E aí vocês podem mudar isso a depender da dinâmica do que você está programando. Aqui embaixo eu vou botar aqui, ó, ouvintes para o clique dos botões. Isso aqui é por causa disso aqui, né? Que eu gosto de chamar de ouvinte. Lembrando que, como eu comentei, se quisesse também não apagar, apenas passar o ID, você reconstruiria o método. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Vamos lá, o conectar, a conexão com o banco, tá igualzinho ao script do vídeo anterior. Métodos para manipulação de dados, né? Eu passo o objeto e aqui dentro do método eu parto o objeto com seus atributos internos. Observe que para inserir é irrelevante o que vier do ID, porque é autoincremento. Eu passo esses valores e aí vamos lá. O que é diferente, gente, aqui, e eu vou dar ênfase nisso aqui, é o seguinte, ó. Esse trecho aqui de tratamento de parâmetros, ele é igualzinho no insert, delete e no update e onde tiver consulta que passe parâmetros, certo? É um tratamento de parâmetros que a gente tem aqui. Quando a gente fizer a versão do MySQL, a gente vai ver que a única coisa que vai mudar vai ser só esse trechinho aqui. Porque ao invés da gente conectar um banco SQLite, vai ser uma conexão a um banco é, MySQL, certo? Então observe que eu tenho a mesma coisa acontecendo aqui no atualizar, só que para o atualizar é relevante ter o ID, que é o da chave primária, né? O excluir, eu passei um objeto, mas eu só peguei a chave primária dele. E aí depende do contexto do seu projeto. Se é melhor já passar logo o ID e aqui, ao invés de passar um objeto e aqui dentro extrair o ID, vocês analisam da melhor maneira. Que foi a forma que eu fiz aqui no consultar inventário, consultar, né? Um item do inventário. Eu esqueci de falar, eu falei muito rápido, né? Tem um retorno aqui, né? Tem um retorno que é um item de inventário, né? Que é justamente esse retorno aqui que eu acabei não mencionando. Eu tinha comentado no vídeo que se ele continuasse nulo o item, eu ia dar uma mensagem aqui do não encontrado, né? Aqui no debug log eu imprimo. Se eu não encontrar, não encontrado, né? E eu retorno aqui o item para a memória, né? O consultar todos, ele tem um retorno de uma lista, né? Com itens do inventário. Aqui eu não precisei tratar aqueles parâmetros que eu falei aqui em cima, ó. Eu não precisei porque eu não passei nenhum parâmetro. E novamente aqui lembrando que a gente tem o cursor, que está sendo executado aqui. E para cada linha do cursor eu adiciono na lista itens. E depois eu retorno isso para
o log do programa principal. Eu estou retornando para o log, mas vocês poderiam retornar isso para um list de objetos lá da sua cena, ou qualquer outra estrutura de dados que você use no contexto do seu programa. Mas a evolução desse script nosso para aquele primeira versão do vídeo, a gente tratou muito mais questões aqui. Não vou dizer que ficou mais complexo, mas eu vou dizer que ficou mais profissional o nosso script. Essa versão ficou muito mais profissional, certo? Então a gente vai encerrar o vídeo aqui e vocês vejam com calma o vídeo, vejam os scripts, entendam direitinho, porque quando a gente fizer a versão do MySQL, vai ser esse mesmo script aqui, só que com as pequenas mudanças para objetos para o banco MySQL, tá bom? Então a gente vai encerrar o vídeo aqui. Um abraço.